Meus queridos, quando nós estamos reunidos num culto como esse, o desafio, ele é para que a gente exercite toda a nossa capacidade de adorar, de refletir, de analisar. E hoje de manhã, eu estava ali contemplando como Deus nos criou, essa capacidade que Ele nos deu de raciocinar. Você já percebeu que há pessoas que você olha e fala assim, como que essa pessoa consegue ter tanta informação? Quando você olha, por exemplo, para os gênios do passado, como eles com tão pouca tecnologia conseguiam produzir tanto, escrever tanto, produzir tanta música? Como que pode? Será que eles tinham alguma coisa que talvez a gente não tenha? Não, tem uma coisa que é bastante interessante. Eles exercitavam muito o seu raciocínio. Já parou para pensar que a gente vive uma geração que tem preguiça de pensar? Sim ou não? Lembra na sua época, papo de quem é da década de 70, né? Que a gente fazia tabuada, guardava número de telefone. Você é da época que guardava número de telefone na cabeça? Hoje em dia precisa guardar número de telefone? E com isso a gente deixou de exercitar muitas áreas do nosso cérebro. É interessante, hoje de manhã, antes de vir para o culto de manhã, eu levantei bem cedinho, tive meu tempo de oração, meditando na palavra, fui fazer uma das aulas online. Eu estou fazendo uma pós-graduação, já na metade do curso em neurociências, e o problema da neurociência é que ela tem uma visão monista, né? Ela não vai pensar assim, essa é a parte do cérebro, essa é a parte da alma, de Deus, ela vai sempre pensar do ponto de vista daquilo que é observável. Mas nós sabemos que não para por aí. A visão monista para nós não é suficiente. Nós temos uma visão dualista. A gente sabe que existe um Criador. Ele é real, ele é vivo. Só que ele não pode ser capturado pela ciência. Se Deus pudesse ser capturado pela ciência, ele não seria Deus. Isso é uma relação de fé. Nós sabemos que tem esse aspecto. Mas é interessante, como ela estava dizendo que quando você começa a exercitar algumas áreas do seu hipotálamo, aquilo no momento é muito funcional, você tem que praticar muito, até que aquilo então se torna uma função morfológica, ou seja, aquilo passa a fazer parte, inclusive morfologicamente, da sua estrutura cerebral. E é isso que te dá a capacidade de ficar raciocinando, parece que você fica mais criativo ainda. Quanto mais você lê, mais vontade você tem de ler. Quanto mais você pensa e cria, parece que não te falta combustível. Mas quando você já tem uma certa preguiça, parece que qualquer coisa já te cansa. Aí você fala, estou sem energia. Sem energia nada. É que você está lendo pouco, está exercitando pouco. Então gostaria que você convidasse, porque a pessoa que está do seu lado é uma pessoa muito importante. Deve ser uma pessoa entusiasmada. Mas fala para ele assim, a palavra de Deus, diga, você precisa raciocinar, refletir, pensar. Diga para ele, nunca tenha preguiça de pensar. Você recebe essa palavra na sua vida, meu amado? Eu recebo isso na minha vida. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite? Ei, maravilha! Nós estamos falando sobre sermos pessoas visionárias. E essa não é uma ideia minha, uma ideia corrente, vamos ser visionários porque é legal ser visionário. Não, isso é bíblico. Na verdade, eu não sei se está faltando retorno aqui, ou um pouquinho mais de peso para o meu volume aqui, por favor. Obrigado, está melhorando. Na verdade, quando a gente olha para o exemplo de Jesus, a gente vê lá em Hebreus, eu estou sem o passador de slides aqui, quem está na projeção me ajuda aí. Tenham paciência comigo, pode colocar o primeiro versículo, por favor. Hebreus capítulo 12. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria, essa expressão aqui mostra, tinha uma causa. Uma causa movia Jesus. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Todo o sacrifício de Jesus, toda essa história que nós conhecemos sobre Jesus, a maneira como ele se manifestou na história da humanidade para reconciliá-la com o Criador, perdoando os pecados, levando sobre si nossa condenação. Tinha uma visão que movia Jesus. Jesus sabia que se ele suportasse aquela cruz, se ele suportasse sobre si os nossos pecados, se ele suportasse sobre si a condenação que era para nós, uma alegria o esperava. E ele fez isso, e essa alegria chegou
essa alegria tem nome, essa alegria somos nós. Nós e todos aqueles que da história da humanidade creram e crerão em Jesus. Agora, Ele está assentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então isso é para ficar claro que Jesus se movia por uma visão extraordinária, a nossa redenção. E Ele nos convida agora a sermos pessoas visionárias. Porque só quem é visionário pode marcar a geração. Só quem tem a visão de Deus, só aqueles que conseguem enxergar o que os olhos naturais não veem, conseguem viver pela fé. Mas Ele também deixa bem claro: tomem sobre vós o meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve. Se não fosse Jesus suportar a cruz por nós, nós não estaríamos aqui, ou nós não poderíamos nos tornar pessoas visionárias. Mas Ele suportou aquilo que a gente não poderia suportar. Ele suportou todo o peso do nosso pecado. Ele suportou sobre si todas as nossas dores. E Ele chama a todos nós dizendo: tomem sobre si o meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve. Ele não diz que não tem fardo, mas o fardo de Jesus é leve. Se alguma coisa está pesada em nossa vida, tenha certeza, não é o fardo de Jesus. Se alguma coisa tem pesado a nossa vida, não é o fardo de Jesus, porque o fardo de Jesus é leve. É sacrificial, a natureza do serviço a Cristo é sacrificial, mas é leve. É sacrificial porque envolve a gente negar-se a si mesmo. Nós negamos a nós mesmos, isso é sacrifício, mas é leve. Por isso eu quero ler com vocês esse versículo, e quando chegar na área dos parentes aqui, ó, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Mateus 11:30, eu vou pedir para as mulheres lerem. O versículo começará a ser lido pelos homens, o parentes as mulheres lerão, e a partir da palavra agora, todos nós vamos ler adorando o Senhor, bem forte. Posso contar com a sua força, sim ou não? Sim, homens. Preocupante, hein? Sim, homens. Tá bom, já convenceu. Sim, mulheres. Sim, você que está online. Pela fé eu te ouvi. Então vamos lá, homens, 1, 2, 3 já. Mantenhamos firme em o líder e aperfeiçoador de nossa, por causa da alegria que o esperava, ele suportou sem se importar com a vergonha. Mateus, agora ele está assentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Vamos aplaudir o Rei Jesus, que se moveu. Ele tinha uma visão, pagou o preço pela visão, suportou um peso que nós não suportaríamos e alcançou o resultado dessa visão. Meus queridos, eu não tenho a menor dúvida que existe uma alegria infinita e eterna nos esperando. E é preciso a gente ter uma visão poderosa. Se não for uma visão extraordinária, a nossa tendência é estacionar, é parar, é desistir, é nos prender nas pequenas coisas do dia a dia, das nossas falhas, das nossas limitações, da nossa pequenez. A gente se embanana com essas coisas de maneira muito fácil. Nós precisamos de uma visão extraordinária. E existe uma história na Bíblia registrada lá no Antigo Testamento, em Esdras. Esdras, ele teve um papel importante na história do povo judeu. E a história do povo judeu, a história do Antigo Testamento, ela é muito importante porque foi a partir desse povo que Deus começou a se revelar na história da humanidade. Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 15, ele diz: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A base das escrituras que Paulo tinha para ensinar era o Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava escrito ainda, não tinha sido terminado. Lógico que depois ele vai ensinando que as pessoas não dependem mais da lei, mas da graça, conforme ele escreveu aos irmãos de Gálatas. Mas a base do ensino dele era a revelação de Deus por meio de um povo. E no meio desse povo existia um homem chamado Esdras. Ele foi contemporâneo de Neemias. Para quem não conhece a história de Israel, teve uma época de tanto aborrecer a Deus, de tanto abandonar os caminhos do Senhor. Ele permitiu que o povo fosse levado escravo para a Babilônia. O templo foi destruído,
as coisas que tinham no templo foram levadas embora, o povo também foi levado como escravo, e naquela época, Deus se revelava à humanidade por meio de um povo, em especial dentro de um lugar chamado templo. Lá no templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Ali, o sumo sacerdote, ele entrava para expiar, por meio de um sacrifício, os pecados de todo o povo. Era essa forma que Deus se revelava naquela época. Depois, acabou com tudo isso. Depois Jesus então nem precisa mais desses tipos de sacrifícios, porque Ele é o sacrifício eterno pelos nossos pecados. Mas naquela época era assim que funcionava, e o templo foi destruído, o povo ficou sem identidade, foi levado escravo, ficaram lá 70 anos, quem foi pequenininho, agora já é um senhor. E aí o rei Ciro foi usado por Deus, ele não era judeu, ele era babilônico, mas Deus toca no coração dele para mandar o povo de volta, para que o povo voltasse para a terra que Deus havia prometido, e pudessem reconstruir o templo. Ele faz esse decreto e o povo volta. Quando eles voltam, lá está Esdras. Então Esdras, juntamente com aqueles homens, eles então começam a lançar o alicerce do templo para reconstruir o templo. Primeira coisa que eles fazem é o altar e começam então a queimar sacrifícios a Deus. Quando eles começam a reconstruir o templo, liderados por Zorobabel, que era um dos líderes do povo, chega lá algumas pessoas com a intenção de ajudar. A intenção de ajudar. E é aqui que eu quero extrair alguns princípios poderosos sobre ter uma visão extraordinária. Domingo passado, a gente viu com a história de Eliseu e o seu assistente, quando ele ora para que o seu assistente pudesse ter os olhos abertos pelo Senhor e visse que o número do exército de Deus era maior do que o exército inimigo. Nós aprendemos sobre a importância de ter uma visão, enxergar aquilo que os olhos não veem. Agora hoje, queridos, o convite é para a gente fazer a lição de casa. Ter uma visão extraordinária pode parecer uma coisa assim, tão bonita. Tem gente que fala, vou tirar os sonhos do papel, eu vou fazer um monte de coisa, Deus vai ser glorificado. Maravilha, tudo isso é bonito. Mas a questão é parecida com a vida de um atleta. A vida dele não é aquele glamour todo. No dia a dia é extenuante, é trabalhoso. Como um grande lutador disse, eu não ganho no dia da luta. Ganhar no dia da luta é fácil, vai durar ali 1 hora, 2 horas a luta. Eu ganho todo dia quando eu venho treinar. É o treinamento, é o dia a dia. É como a gente lida com essa visão de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É disso que eu estou falando hoje. Eu quero extrair aqui 5 ações que nós devemos ter para desenvolver e proteger a visão que Deus nos deu. E com base nessa história, vou seguir aqui. Primeira, foi você ou foi eu? Foi você, né? Então, protetor de slides, o passador de slides aqui não cumpriu sua missão. Assim é um discípulo que não está cheio do Espírito Santo. Ele tem tudo para acontecer, mas não acontece. Estava bem de manhã. Onde a visão tem testes e provisão. Essa é a primeira coisa que eu queria te dizer, se eu pudesse resumir a mensagem em uma frase só. Onde tem uma visão extraordinária no seu coração, saiba disso. Isso é muito bom, mas vai ser testado. Mas não vai ser só testado, vai ter provisão para ela. Essa visão extraordinária, se veio de Deus, vai ter provisão para ela. Ela até pode parecer maior do que tua força. Uma visão que você tenha, por exemplo, da sua família. Conversão da sua família, dos seus filhos, restauração do seu esposo, seus negócios. Você quer consagrá-los para Deus, aquilo que você quer começar, aquilo que você quer recomeçar, tudo na sua vida, que tem uma visão extraordinária, para a glória de Deus, vai ter uma provisão, mas vai ter testes também, e o teste na verdade é bom, porque na verdade ele vê qual que é a capacidade dessa visão. Um exemplo simples de entender isso é, se você entrasse num avião, hoje você olhasse e fala, que equipamento novíssimo, você senta lá, fivela os cintos, e aí o comandante ou chefe de cabine entra em contato e diz assim, pessoal, passageiros, enfim, toda aquela formalidade, e diz, esse avião que você está, ele é zerinho, ele é novinho, ele nunca foi testado, hoje é a primeira vez que ele vai levantar voo. Você ficaria confortável com essa situação?
Você só confia numa coisa que foi testada. Por que você confiaria numa visão grandiosa no seu coração que nunca foi testada? Precisa ser testada. Precisa passar pelos testes, para ver qual é o nível da convicção. E aí, Esdras, Zorobabel e todos aqueles envolvidos com a reconstrução do templo foram testados. Vamos ver como é que eles foram testados. Pode passar o próximo slide. Para quem quer acompanhar o texto bíblico, está nesses 3 capítulos, 4, 5 e 6. Eu vou resumir na mensagem, a mensagem inteira. No capítulo 4, versículo 3, eu vou destacando os versículos e vou explicando o contexto. Está escrito assim: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o reconstruiremos para o Senhor. Pode passar o próximo? Uma visão extraordinária não avança em ambientes divididos. Podemos ler juntos? 1, 2, 3, já vamos lá? Uma visão extraordinária não avança em ambientes divididos. Esse versículo que eu acabei de ler é porque esse pessoal que foi lá ajudar, eles não eram do povo, eles estavam por ali. Aí quando o povo chegou lá, foi começar a reconstruir, eles foram lá e falaram assim: nós vamos ajudar, porque desde que nós chegamos aqui, a gente também está queimando sacrifício para o Deus de vocês. Olha para o Deus de vocês, e nós vamos ajudar vocês. E Zorobabel falou assim: não compete a vocês. Essa é uma ação que inclui apenas nós. Nós vamos reconstruir o templo. Qual é o princípio espiritual? Qual é o princípio espiritual que Esdras, e na verdade Zorobabel, que foi dele a resposta, que nós podemos aplicar na nossa vida quando a gente tem uma tarefa, uma grande execução, uma grande visão a ser construída na nossa vida? Dá a impressão que, olhando para o texto aqui, Zorobabel foi orgulhoso, recusou ajuda, mas na verdade não se tratava de recusar ajuda. Se tratava dele entender que a gente só pode construir com quem tem a mesma visão. E o fato de muitas pessoas se associarem a pessoas que pensam completamente diferente, colocou a visão, a obra, aquilo que havia no seu coração, por água abaixo. Mas não é natural que as pessoas sejam diferentes, tenham habilidades diferentes. Sim, é verdade. A banda tocou aqui hoje bateria, baixo, guitarra, violão, teclado. São habilidades e técnicas diferentes, mas eles tocaram a mesma música. Estava na mesma visão. Uma coisa são diferentes habilidades, talentos. Eu acredito profundamente nisso. Outra coisa são diferentes visões. Visão mais visão gera divisão. Então esse é um ponto importante. Já conheci muitas histórias. Vou abrir um negócio, vou me associar com essa pessoa, mas ela pensa como você. Aí a pessoa confundiu, ela fez essa percepção errada. Ela falou assim: não, ela é diferente de mim, e talvez isso me complete. Não, então, ela pode ser diferente, tá bom, porque ela vai te completar naquilo que você não tem. Ela é analítica, você não é analítico, você é muito intuitivo, legal, isso vai completar. Mas se ela pensa diferente, não vai dar certo. Ela quer fazer outra coisa. Você quer ir para lá, ela quer ir para cá. Então isso é só uma questão de tempo, a fatura vai chegar. Esse é o primeiro princípio. Talvez alguns de nós estamos olhando e pensando assim: poxa, e agora, o que eu faço? Vou chegar amanhã, vou desmontar um negócio que eu tenho com uma pessoa que pensa diferente de mim? Não vai fazer isso, que se chama falta de sabedoria. Existem coisas que se você aliançou-se, o que você tem a fazer é honrar a aliança, desde que você não fira a santidade e a autoridade do Senhor. Porque Josué, ele se associou também com pessoas erradas, homens que o enganaram. Que a orientação de Deus é: não façam aliança com ninguém, porque essa terra eu estou dando para vocês. Aí um pessoal que era daquela terra pegou umas roupas todas velhas, eles colocaram aqueles panos todos esfarrapados, e eles chegaram até Josué: não nos mate, não nos mate, nós estamos vindo de longe, prometa-nos que não vai nos matar. E Josué caiu nessa conversa. Depois ele descobriu que na verdade eles eram moradores daquela região, mas ele falou: mas agora eu já fiz uma aliança com eles, eu preciso cumprir minha palavra. Então não se trata de você sair rompendo tudo, mas se trata de você agora dobrar o seu nível de sabedoria e dizer: Senhor,
Por exemplo, um casamento, uma associação para um negócio que você não vai chegar amanhã. Existem níveis de aliança. Existem coisas que você não vai retroagir, que você vai honrar e vai confiar e depender de Deus. Mas que isso vai servir de uma grande lição para a sua vida. Para construir uma visão extraordinária, nós precisamos afinar a visão. Este foi o maior investimento de tempo que houve entre mim e a Su foi isso. Por que muita gente namora, parece estar hiper apaixonado assim, a hora que está namorando, depois casa, pouco tempo depois, já não estão se entendendo? Porque eles não afinaram a visão. É simples de entender. Você está comigo aqui, queridos? Eu pergunto para você, este princípio que eu estou compartilhando, é importante para você? Porque isso é bíblico. Isso é do Senhor para nós. Primeira coisa, coração dividido. Visões extraordinárias não prosperam em lugares onde há divisão de visão. Mente dividida é um tipo de pessoa que não vai para frente. E a palavra fala, lá em Tiago, pessoas com ânimo dobre. Pessoas que têm a mente dividida, o coração dividido. Por exemplo, em algum momento perdem a admiração pelo cônjuge. Estou usando de novo o exemplo do casamento, mas isso se aplica com qualquer outra coisa. Perde a admiração. Porque admiração e amor é uma coisa que a gente alimenta, querido. Se alimentar, vai crescer de novo. Se parar de alimentar, diminui. Parou de alimentar. Aí daqui a pouco, olha e começa a se encantar com outras situações, se encanta com pessoas. O coração fica dividido. Não consegue prosperar. Não prospera. Alguém já disse que paixão é um estado de demência. É isso. Que vai passar. Só que o problema é que nessa hora a pessoa faz as piores bobagens na vida. Sabe por quê? Coração dividido. Mente dividida. Não sabe se vai, se fica. Não sabe se abraça a visão de Deus. Daqui a pouco retroage. Pessoas assim não conseguem prosperar na vida. O Senhor está chamando você e eu para decidirmos. E Ele faz esse desafio constante. Ele faz isso em Deuteronômio e faz lá em Apocalipse. Ele diz, quem está frio, quem está sujo, se suje mais. Quem está quente, então, quem quer santificar-se, se santifique mais. Quem quer se sujar, engraçado o texto bíblico falando, quem quer sujar, se suje mais ainda. Decida para que lado você vai. Porque os mornos vomitarei da minha boca. Então, visões extraordinárias não progridem em ambientes e corações divididos. É necessário fazer uma escolha. É necessário decidir. Escolher não é uma coisa agradável. Tem gente que sofre quando vai escolher o sabor do sorvete. Tem lá também, colocaram agora 157 sabores. Aí você escolhe um e sai triste pelo restante que você não escolheu. Não, você nunca fica feliz. Segunda coisa, pode colocar, vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Então eles foram lá, obrigado, não precisamos de ajuda, somos nós. Não vamos dividir a tarefa. Beleza, o que o pessoal foi lá? Escreveu para o rei. Ô rei, eles estão trabalhando, estão reconstruindo rápido. Essa cidade, ela tem um histórico ruim. Se reconstruir, não vai dar mais para cobrar impostos e taxas da cidade. O senhor vai ficar sem sua renda. É melhor parar. Distorcer. Como que pode falar mal de uma cidade que Deus ama? Deus escolheu essa cidade. Geograficamente, foi lá onde Jesus morreu. Foi lá onde Jesus ressuscitou. Foi lá que a igreja nasceu. O salmista diz, orai pela paz de Jerusalém, prosperem todos que a amam. Aquilo que é tão maravilhoso, sendo distorcido. Então esse é um ataque, essa é uma forma de testar a visão também. Aquilo que Deus colocou no nosso coração. As pessoas são assim. A célula, não.
distorcer aquilo que Deus ama. Essa é uma forma de tentar te paralisar. Deus ama, Deus te chamou, mas isso vai ser testado com distorções. Segue em frente, por favor. Uma visão extraordinária sofrerá tentativas de distorção. E qual é o nosso papel? O que a gente deve fazer? Corrigir a rota, corrigir as distorções. Distorções, queridos, são encontradas assim rapidamente e de forma muito simples de se ver na nossa própria vida. Talvez este seja o maior papel de um pai e de uma mãe, corrigir as distorções na vida dos filhos. Quando senta, quando fala, não é assim que fala, não é assim que trata o irmão, não é assim que estuda, não é assim que louva a Deus, é dessa forma. Você vai corrigindo as distorções. Se já está falando com o pai, é verdade, nós podemos e precisamos ser amigos dos nossos filhos, mas antes de sermos amigos, nós temos que ser pais deles. Tem muito pai que quer ser amiguinho, quer ser o adolescentezinho, quer ser a mãezinha adolescentezinha. Seu filho não precisa de uma mãezinha adolescentezinha, precisa de uma mãe, precisa de um pai. Você não vai, fique tranquilo, pode ser amigo, sou amigo dos meus filhos, mas fique tranquilo que você não vai agradar seu filho toda hora. Aliás, 80% do tempo você não vai agradar, mas depois ele vai agradecer a Deus pela sua vida, porque essa é a tarefa, corrigir as distorções. Qual que é a tarefa de um líder? Estar alerta às distorções. Não, gente, vem aqui, vamos corrigir a rota aqui. Corrija a rota da sua vida o tempo todo. Desvia a rota de um avião 1 metro só, aqui em Guarulhos, para você ver que ele vai parar em outro continente. Ele vai perder o destino dele. Existem coisas que a gente olha e fala assim, mas está todo mundo fazendo. Não tem problema não. Tem. Não, isso aí não ameaça nada. Mas se você for olhar a origem daquilo, não é se tornar legalista, demonizar tudo, se tornar o vigia, aquela pessoa que assusta, nada disso. Mas é ficar alerta, vem aqui, olha, por que esse comportamento? Por que essa atitude? Por que você está falando assim? Ei, equipe, vem aqui. O que vocês pensam sobre isso que a gente está desenvolvendo? Checa, dá uma checada ali. Consulte o coração da sua esposa, consulte o coração do seu esposo. Meu marido está um chato. Mas esse homem está chato esses dias. Por que você não para e fala assim, vem aqui, queridão, deixa eu te dar um beijinho. Os homens estão gostando, calma. Vem aqui, por que você está chato? Fala para mim. Eu vou te dar um beijinho e você vai falar por que você está chato. Por que você está reclamando? Aí, quem sabe você extrai alguma coisa dele. Que a gente tem que corrigir distorções. A gente tem que chamar para perto, a gente tem que perceber. As pessoas acham que ser uma pessoa visionária, sonhadora, realizadora, é simples assim, é só querer, tá achando que a vida é sessão da tarde, que dá tudo certinho no final. Aqueles filminhos previsíveis, acho que é Disney. Esquecemos que tem um inimigo, esquecemos que é muito provável que não dê certo, se a gente não for intencional naquilo que nós estamos fazendo. Sim ou não? Este é o lugar de nós tratarmos isso, meus amados. Continuando aqui, quem os autorizou a reconstruir esse templo, esses muros? Porque a hora que o rei, eles escreveram para o rei, essa cidade é ruim, manda parar. E o rei mandou parar, eles pararam. E parou e ficou lá um tempo parado. Eu fico pensando como deve ser algo que começou parado. Talvez seja o caso de alguns de nós. Começou bem, mas hoje está parado. Mas o Senhor quer que você recomece hoje. Comece, desengavete, aceite o amor de Deus na sua vida, aceite o perdão e perdoe-se também. E comece a olhar para a palavra de Deus. Não tem problema, a questão não é como você começou, a questão é como você vai terminar. Então, nesse sentido, meu amado, não deixe Satanás te acusar. Ficou um tempo parada a reconstrução do templo, mas aí a Bíblia diz que Zacarias e Ageu, profetas do Senhor, começaram a profetizar, começaram a inspirar o povo com a palavra do Senhor, e eles então retomaram a reconstrução. E a hora que eles retomaram a reconstrução, vieram lá pessoas dizer, quem autorizou vocês? E aí então, pode seguir aqui em frente, uma visão extraordinária pode ser questionada, vai ser. Eu lembro quando eu tinha 20 anos,
Então, há 27 anos, quando eu tinha 20 anos, estava até falando com o Felipe lá, né, Fê? Filho do Wagner, fiz aniversário essa semana, vintão, ei, maravilha, hein, cara? E eu falei para ele, eu tinha 20 anos quando eu pulei do avião, cara. Pulei ou fui jogado, com paraquedas, lógico. Fui empurrado para aprender a voar. 20 anos. E eu lembro que tinha cara de menino, 21 anos. E eu lembro que eu senti o olhar das pessoas. Quem é esse menino aí? E várias vezes eu fui até questionado. Por que eu... Qual que era a minha credibilidade para aconselhar pessoas? Qual era a minha credibilidade para ajudar jovens? Para organizar um evento? Para liderar pessoas? Qual que era a minha credibilidade? Quase zero. Mas foi importante eu ser questionado ali. Confesso que teve dias que alguns questionamentos me desapontaram comigo mesmo. Teve dia que eu gostaria que não tivesse existido. Você já teve algum dia na sua vida que você queria que não tivesse existido? Sabe que você tem vontade de ir para sua casa, pular na cama e acordar e falar, era só um sonho. Já aconteceu comigo também, bem-vindo. Eu já tive essa sensação várias vezes. Mas hoje eu entendo que foi importante eu ter sido questionado. Os questionamentos muitas vezes eles virão de todos os lados, tanto pelo bem quanto pelo mal. O Senhor vai nos questionar. Deus vai usar pessoas queridas da nossa vida, inclusive para nos questionar. Aliás, Deus vai permitir que as pessoas que a gente ama nos desapontem algumas vezes. Ficar desapontado com quem eu não conheço é uma coisa. Se o cara me fechar ali na rua, nem sei quem é, tá bom. Mas e quem a gente tem por tão caro na nossa vida? É teste. Tudo é teste. Para ver como é que você está firmado. Não é você gostar de sofrer, não é você levantar amanhã e dizer, tomara que as pessoas que eu amo pisem na bola comigo. Estou torcendo. Não é isso. Mas o fato é que vai acontecer. Algumas coisas que você vai ter investido tempo e atenção, pessoas que você investiu tempo, um dia olharão para você e dirão, tchau. E você vai precisar passar no teste. Porque existe uma visão extraordinária muito maior te esperando. E você precisa avançar. Amém, queridos? Sigamos em frente, como Jesus suportou. Seguindo em frente aqui, Esdras 6,6, mantenham-se afastados de lá, não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus, deixe o governador, os líderes dos judeus reconstruírem este templo de Deus, esse antigo local. Gente, sabe quem está falando isso? A hora que eles começaram a reconstruir, falaram assim, quem mandou vocês reconstruir? Quem deu autorização? Eles foram escrever uma carta, quem deu autorização é isso aqui, Deus mandou a gente reconstruir o templo por meio de Ciro. Vai lá olhar nos registros dos reis da Babilônia. Eles pegaram essa carta e deram para Dario, que era um outro já era um outro rei da Babilônia. Dario foi lá olhar nos registros dos reis da Babilônia. E quando ele olhou, realmente estava escrito, Ciro ordenou que os judeus voltassem e reconstruíssem o templo. Quando Dario viu aquilo, ele manda um recado para aqueles homens que tinham questionado. Ei, fiquem afastados deles e deixem eles reconstruir o templo. Quando nós somos testados, provados e aprovados, começa a chegar a hora do apoio. Vai ter teste, mas vai ter provisão e apoio também. Olha aqui, pode colocar. Uma visão extraordinária, correta, terá apoios na hora certa. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Quando a gente se mantém íntegro, quando a gente tem convicção do chamado, chega uma hora que começa a ficar claro. Às vezes a gente quer abortar os planos de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito, nós queremos antecipar as coisas. A gente é muito bom para estragar o que Deus está fazendo. Porque a gente quer antecipar tudo, a gente quer ajudar Deus, a gente quer... Não, vai ser desse jeito. Porque a gente, talvez em algum momento, acha que as pessoas não estão apoiando. Mas na verdade é necessário ter o tempo certo. Se a gente for correto, se aquilo for uma convicção no nosso coração, chega uma hora que o apoio virá. Se não teve ainda os apoios, é porque não chegou a hora certa.
E outra coisa, por vezes nós queremos que as pessoas se conheçam, e nós esquecemos que nós temos um Deus que também é chamado Jeová Nissi, o Senhor justiça nós. Nós esquecemos que Ele é o nosso advogado. Nós esquecemos que Ele está trabalhando a nosso favor. Não se esqueça disso. Fique em paz, meu amado, minha irmã. Não se estresse. Não perca a doçura da vida, a alegria da salvação. Não faça isso. Tem gente que já fica mal só de pensar como as pessoas não a apoiaram, não reconheceram. Para. Deixa o Senhor fazer. Vai ter o apoio. E não só o apoio. Olha o que mais Dario fez. Pode colocar aqui. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei. E que Deus derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto. Uma visão extraordinária, correta, terá recursos na hora certa. Uma visão extraordinária vai ter provisão, mas também vai ter testes. Vai ter provisão, meu irmão. Vai ter provisão. Avisa seu irmão, por favor. Eu queria estar tanto do seu lado para falar isso. Como eu não posso, diga para ele. Vai ter provisão, querido. Vai ter provisão. Mas você precisa ser testado. E você precisa ser aprovado. Como que Deus vai enviar provisão para uma coisa que não foi nem testada? Você acha que Deus brinca de unção? Deus não brinca de unção. Como que Ele vai colocar recursos na mão de pessoas que por pouquíssima coisa já se balançam? Como que Deus vai colocar apoios poderosos e recursos nas mãos de gente que por pouquíssima coisa joga tudo para o alto? Não, Deus não faz isso. Precisamos nos tornar pessoas com raízes profundas, consistentes, que em Cristo Jesus sabem o que estão fazendo, que seremos provados, testados, espera-se que sejamos aprovados. Você é uma pessoa em nome de Jesus de uma visão extraordinária. E não fica pensando, queria ter ouvido essa mensagem quando eu tiver. Se eu tivesse 18 anos ouvindo isso. A Bíblia diz que até na velhice nós vamos dar frutos. Não fique preocupado com a sua idade, não. O que devemos ficar preocupados é se a gente decide hoje a entregar, a fazer essa lição no nosso dia a dia. Quando os olhos das pessoas não estão nos vendo, que a gente precisa lidar com ameaças, com questionamentos, com falta de reconhecimento, com consistência, manter-se firme, resistir, não ter o coração dividido, construir com pessoas que têm a mesma visão. É isso que nós devemos, é isso que se espera de nós. O restante deixa que Deus faz. Pode colocar o último aqui. E dessa maneira os líderes judeus continuaram a construir e a prosperar. Diga prosperar. Diga construir e prosperar. Encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Esdras 6,14. Olha, Deus está apoiando, o Senhor está enviando, o rei Dario está apoiando, enviou provisão, vai pagar, o rei vai pagar, mas nós precisamos continuar ouvindo a pregação, precisamos de inspiração, nós não podemos tirar os nossos ouvidos de ouvir a profecia, a palavra do Senhor. Mantenha-se firme ouvindo. Há muitas pessoas que fazem quase tudo certo, mas depois param de ouvir a palavra, começam a confiar em si mesmos, as coisas começam a dar certo, abandonam o corpo de Cristo, se tornam autossuficientes, e depois de um tempo colocam tudo a perder. O que traz inspiração para nós é ouvir a palavra do Senhor, como por exemplo agora à noite. Você está sendo edificado, inspirado nessa noite? Porque a palavra do Senhor, amados, continue assim, permaneça. Uma visão extraordinária é iniciada e alimentada pela pregação. Volta o versículo anterior, por favor, aqui. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar. Diga comigo esses dois verbos, vamos lá? Construir e prosperar. O que vai acontecer com você? Se você passar pelos testes, confiar em Deus, não ter mente dividida, construir com quem tem a mesma visão, se você manter-se íntegro, se você manter-se corrigindo as distorções, obediente à palavra do Senhor,
o que vai acontecer com você? Você vai construir. Só os homens, 1, 2, 3 já. Só as mulheres, 1, 2, 3 já. Só quem ama Jesus, 1, 2, 3 já. Agora cheio de fé e vivacidade, 1, 2, 3 já. Vamos aplaudir o Senhor, que nos inspira com a sua palavra. É assim que a gente vai. Ei, você online, construir e prosperar, uma visão extraordinária. Fique de pé no seu lugar, meus amados. A palavra de Deus é simples, é clara. Todos nós podemos abraçá-la nesta noite. Pegue isso, ouça de novo. Olha, amanhã, se você está nos grupos da sua célula, porque os líderes de células, homens e mulheres, têm um grupo de WhatsApp. Lá no grupo de WhatsApp, ou no próprio aplicativo, né, Glau? No próprio aplicativo também tem, né? Olha lá o link da ministração de hoje. Não tem o culto inteiro, tem só o link da mensagem. Ouça de novo, compartilhe com alguém, abençoe, livre alguém do erro. Imagina se uma pessoa ouvisse, talvez uma frase que ela ouvia, ela fala: eu poupei 15 anos da minha vida só por essa frase que eu ouvi, esse versículo que eu ouvi. Tenhamos compaixão, façamos isso. Deus tem nos dado riquezas. Queremos ver todo mundo crescer. Você viu o que o Wagner estava trazendo aqui, ó? Diferenciado semana que vem, para quê? Todo mundo crescer na vida profissional. A igreja investe na sua vida, meu amado. Summit, a experiência de mídia que é trazida aqui, quem já participou do Summit sabe disso. O Franklin e eu fomos assistir presencialmente em Chicago, posso te garantir. A experiência aqui, com a mídia, não perde nada para a experiência de Chicago. Grandes CEOs, líderes, para quê? Para desenvolver você ser uma pessoa diferenciada. Quarta-feira agora, inovação ministerial, todo mundo que é voluntário, desenvolver, não precisa nem colocar aí. Wagner já falou, obrigado, Miss, obrigado, querida. Eu estou só colocando porque, para conscientizar você que Deus tem dado muitas oportunidades para você e eu crescermos. Temos a célula, temos a palavra de Deus, temos ensino, temos o Espírito Santo do Senhor, temos tudo, a gente tem tudo, é só fazer, é só ir, é só fazer o correto. Ele ainda fala assim, ó, aqui eu tenho a vida e aqui eu tenho a morte. Ele fala assim, eu vou dar uma dica, hein, escolham a vida. É que Deus não pode escolher por nós. Mas ele fala, está aqui, ó, abrace a vida, confie em Jesus. Vamos orar? Põe a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Senhor, eu oro pelos meus irmãos aqui nessa noite. O Senhor sabe qual que é a história que cada um tem vivido. O Senhor sabe quais são os pensamentos, as lutas. Alguns aqui que sofreram desânimos, pensaram em jogar tudo para o alto. Mas nesta noite de domingo, primeiro dia da semana, Jesus, o Senhor está se revelando aqui por meio da palavra. A palavra é viva. Por isso a tua palavra mesmo declara. A escritura é inspirada por Deus. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, espírito e juntas e medulas. Tua palavra é poderosa para redarguir e instruir toda pessoa na justiça de Deus. Tua palavra está fazendo isso conosco. Ele está corrigindo o nosso pensamento, corrigindo o nosso coração, corrigindo nossas motivações. Tua palavra está nos animando. Tua palavra está ampliando nossa visão. Tua palavra está nos, talvez mostrando para muitos de nós que estávamos trilhando caminhos enganosos. Muito obrigado, Senhor, por nos amar. Te agradecemos. E eu intercedo por todos que estão aqui, para que ninguém que está aqui, ninguém que passou por este domingo aqui, no período da manhã, ninguém fique de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Todos aqui, Pai, participem desta mesa poderosa, desse banquete espiritual. Aqueles que estão participando online, em nome de Jesus, eu convido você agora a orar comigo. Comece agradecendo, diga comigo assim: eu te agradeço, Senhor, por suportar, diga um pouquinho mais forte, o peso que eu não poderia carregar. Lá na cruz do Calvário, o Senhor me perdoou. Todos os meus pecados
foram lançados sobre o Senhor. Diga, na sua ressurreição, eu ganhei uma vida nova. Diga, portanto, hoje, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu tenho a mente de Cristo. Por isso eu vou avançar com uma visão extraordinária. Diga, não quero ter uma mente dividida. Diga, um coração dividido. Quero ter uma mente convicta. Diga, o que o Senhor me chamou para algo com convicção. Diga, quero manter a integridade. Diga, eu receberei do Senhor toda a aprovação, todo o apoio, todo o recurso necessário. Diga, eu quero viver para a tua glória, Senhor. Faça da minha história, diga um pouco mais forte, faça da minha história um grande milagre que vai exaltar o teu nome. E se você crê, aplauda bem forte ao Senhor nessa noite. Eu creio assim em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Exaltamos a Ti, Senhor. Uma visão extraordinária o Senhor tem para nós. Oh, Espírito Santo de Deus, faça isso sobre cada um de nós. Uma extraordinária visão na sua vida. Nessa semana, olhe para a sua família com uma extraordinária visão. E fica firme, porque no domingo que vem vai ser o terceiro domingo, nós vamos aprofundar mais, hein? Se prepara. Começou lá, visão extraordinária. Hoje o Senhor já mostrou a lição de casa. E domingo que vem vai ter coisas poderosas. Ore sobre isso. Vai ser um mês que a gente vai terminar sendo pessoas mais visionárias em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Olha para a pessoa do seu lado aí. Deseja a ela uma semana maravilhosa. Deus abençoe você que está online. Amamos você. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus. Receba o nosso aplauso, Senhor. Deus abençoe você. Ótimo domingo.